Muita gente que foi à rua protestar acreditava que, protestando com a camisa da CBF, ele estaria lutando contra a implementação de uma ditadura comunista no Brasil. Eles acrescentaram a palavra comunista, mas o medo mesmo era de uma ditadura. Muita gente tinha medo de ditadura, né? E aí é interessante o seguinte, que as próprias pessoas que defendem hoje a ditadura também foram no Brasil, na rua, contra a ditadura, só que dessa vez uma ditadura comunista. Existe preferência, então, em que tipo de ditadura a pessoa quer viver. É estranho, mas existe. Tem gente que realmente escolhe, não, eu quero uma ditadura militar, não quero ditadura comunista, nem ditadura de direita, nem de esquerda, eu quero militar. Militar é bacana, porque eles batem na gente, aí fica um negócio bem bacana assim. Pois bem, nesse vídeo nós vamos comentar alguns acontecimentos. Como eu falo para vocês, para entender realmente se uma coisa está acontecendo ou não, é importante você entender os movimentos no tabuleiro. Será que a gente já não está vivendo numa ditadura no Brasil? Nesse vídeo, a gente vai comentar alguns dos acontecimentos que nós descobrimos aqui através do canal Notícias Comentadas. Aproveito, peço para vocês compartilharem nossos vídeos, nosso canal, ajudar o Notícias Comentadas a crescer para que a gente consiga a tempo de resistir, né, consiga conscientizar uma grande parte da população e contagiar também outras pessoas para que entrem nesse movimento de resistência. Os alunos, os estudantes já estão fazendo uma resistência física nas faculdades. É preciso que a gente também crie uma resistência virtual, uma resistência pela internet e consiga chegar ao máximo possível de pessoas. Por que isso? Porque em 2018, pessoal, tem eleições para presidente e para deputado federal. Então é importante que a gente coloque pessoas mais, digamos assim, antenadas com as necessidades do povo. Afinal de contas, é para isso que a gente escolhe o nosso representante, para representar o povo. No momento, os nossos representantes, isso inclui desde a presidência, judiciário, até boa parte da Câmara dos Deputados e Senadores, estão representando somente os interesses capitalistas de grandes empresas de fora do Brasil. Você está vendo que as grandes empresas brasileiras estão sendo destruídas, quebradas. Aí você vai dizer, mas eles cometeram corrupção. Beleza, até as empresas que estão entrando no Brasil, como a Shell, também estão envolvidas em processo de corrupção. Se é por corrupção, então não é esse o motivo. A questão é, uma grande empresa emprega milhares de pessoas. E é importante distinguir entre o corrupto dessas empresas que acabam pagando o pato. Aí você tem o Marcelo Odebrecht, fez corrupção, beleza, vai preso. Mas não quebra a empresa, porque aí você quebrando a empresa, você desemprega milhares de pessoas. As pessoas não têm culpa de uma possível corrupção que o Marcelo Odebrecht ou qualquer outro tenha feito. É preciso separar o joio do trigo, como dizem muitos. Então vamos lá, vamos comentar aqui alguns vídeos. O primeiro indício de... Antes de comentar os vídeos, vamos pensar o seguinte, o que é uma ditadura? Ditadura, primeira coisa, é a falta de liberdade. Você já não tem mais liberdade de expressão, você tem censura, você tem uma polícia violenta e você tem também uma propaganda, como a propaganda nazista foi, né? Você tem uma propaganda de mídia que acoberta tudo isso. Então, essas são algumas das características. O pessoal do governo é protegido, comete corrupção, porque em ditadura também tem muita corrupção. Muita corrupção. Não tem ditadura que não teve corrupção. Porque, imagina, fica uma panelinha lá, todo mundo protegido pela polícia, a polícia que deveria combater as coisas ruins acaba protegendo esse cartel, esse grupinho, essa panelinha de corruptos que ficam lá sem serem ameaçados e importunados por ninguém. Então você tem opressão, censura, cobertura da grande mídia fazendo isso, né? Por exemplo, se alguém se manifestar contra alguma coisa, é brutalmente espancado. E a gente vai analisar se essas coisas estão acontecendo no Brasil. Se sim, então a gente está vivendo uma ditadura já, hoje. Só que uma ditadura com acesso à internet. Então a gente tem voz, consegue ter voz, não dentro do país, mas fora. E a gente vai analisar isso aqui. Ainda estamos num sistema em que o povo pode escolher seus representantes. E por isso é muito importante você compartilhar nossos vídeos, porque a gente ainda pode mudar. Quando isso for oficializado, realmente como uma ditadura, como uma tomada de poder, e nós estamos, na minha opinião, muito próximos a isso,
né? A quebra do Estado, depois a polícia vem, os militares vão querer assumir dizendo que a democracia não funcionou. Aí eles vão querer assumir. E aí vai ser muito mais difícil resistir. O movimento de resistência tem que acontecer agora, principalmente antes das eleições de 2018. A gente precisa votar melhor para evitar que isso aconteça. É preciso decorar a cara de todo mundo que está fazendo esse circo, que está transformando o Brasil nesse circo, nessa casa de espetáculo para gringo ver e curtir. Pois bem, vamos lá analisar. Nós falamos sobre violência policial. Nós temos um vídeo aqui que eu publiquei agora há pouco, hoje é 15 de novembro de 2016, da PM agredindo um jornalista. Ou seja, o jornalista vai fazer a cobertura de uma movimentação fora Temer. Uma movimentação contra o governo. A PM o que faz? O cara solta uma voadora. O cara estava filmando, fotografando sozinho ali. Ele estava sozinho, não estava nem em grupo de outras pessoas. O PM dá uma voadora no cara. Imediatamente um grupo de PM vão lá e senta cacete no cara. Ele sem poder se defender, com um monte de máquina fotográfica na mão. E daí tudo isso foi filmado por o outro que estava ali filmando. O que é isso, pessoal? Isso é indício de ditadura. Você não tem mais liberdade de imprensa. A imprensa alternativa duramente castigada. Michel Temer foi informante dos Estados Unidos. O que você acha? Quem está bancando tudo isso? Estados Unidos, por que se interessaria no Brasil? Porque os Estados Unidos não faz isso em outros países. O Brasil tem petróleo. Os Estados Unidos já foi capaz de declarar guerra contra o Iraque, afirmando mentiras, que é aquele negócio lá de arma química, só para chegar ao petróleo dos iraquianos. Depois disso ficou por isso mesmo. Você sabia? Não tinha realmente arma química não. Aí foi lá o Tony Blair também disse, realmente a gente estava enganado. Ninguém foi capaz de pedir desculpa pela desgraça que eles fizeram lá no Iraque. Consequência do Iraque é que ao destruir o governo do Saddam Hussein, que eu também não apoio, né? Não apoio, mas eles deixaram o problema, digamos assim, pela metade. A força policial dos iraquianos se juntaram e formaram o Estado Islâmico, que acabou agora destruindo uma série de outros países, invadindo a Síria e fazendo com que milhares ou milhões de refugiados saiam da Síria a caminho de outros países, como Europa, como até mesmo Brasil, América do Sul, vários outros países. Isso tudo foi causado justamente por causa da ambição dos americanos, por causa do petróleo, minha gente. E o Brasil tem petróleo, tem o pré-sal. Pré-sal que dá para produzir petróleo bem mais barato do que em outros países. Pensem, Michel Temer foi informante dos Estados Unidos. Isso é indício de ditadura. Manifestantes contra a PEC da maldade estão em todo o Brasil. Esses manifestantes muitas vezes estão sendo agredidos pela PM, pela Polícia Militar. E a cobertura que a grande mídia está dando a isso é muito fraca. Indício de ditadura. Grande mídia oculta movimento estudantil. Nesse vídeo eu mostro para vocês que no Brasil já há mais de mês nós temos mais de 1.000, veja bem, mais de 1.000 escolas ocupadas. Se cada escola dessa tiverem 1.000 estudantes, sei lá, e nós temos 1 milhão de pessoas movimentando aí o Brasil inteiro, em todo o Brasil. Se forem só 500 estudantes, nós temos 500 mil estudantes aí ocupando escolas. Quem sabe o maior movimento estudantil da história do Brasil. E isso não está sendo destacado na grande mídia brasileira. Por que você acha que não está sendo destacado? Aqui nesse vídeo você vai entender que o Michel Temer está comprando a mídia. Ele está pagando muita grana para a mídia. Ele aumentou significativamente o financiamento da grande mídia. E aí só sai coisa boa sobre ele, né, como a propaganda aí que eles estão fazendo. A própria entrevista que ele deu ontem no Roda Viva foi um escândalo de puxa-saquismo, né? E é isso que está acontecendo. O dinheiro está comprando. Tudo isso, indícios de ditadura. Vamos seguir aqui. Enquanto isso, nós temos alguns integrantes do governo, como por exemplo Serra e Alckmin, que não pertencem diretamente ao governo federal, mas pertencem ao PSDB, que é governo hoje. O governo do Brasil hoje é PMDB, PSDB. O programa de governo hoje do Brasil é PSDB. O PMDB não tem programa de governo, não tem nada. O PMDB é o maior partido do Brasil sem ter nada a oferecer. O programa de governo hoje é do PSDB. É mesmo aquele que foi reprovado nas urnas, que perdeu nas urnas. Então o Serra e Alckmin recebem propina da Engevix. Isso
não foi, 20 milhões em propinas. E isso não foi comentado, assim, a grande mídia ignora. Eles estão sendo, de fato, protegidos tanto pela grande mídia como pela Polícia Federal, que não investiga esse tipo de coisa. A gente não sabe por que esse pessoal não vai para a cadeia. Né? Só os inimigos do governo vão para a cadeia. É um processo que caracteriza uma ditadura, que é a eliminação da oposição. José Serra recebe também 23 milhões da Odebrecht em propina declarada. O Odebrecht falou, numa conta lá na Suíça. Não acontece nada com o cara, sai uma noticiazinha no jornal e depois esquece-se o assunto, ninguém fala mais sobre isso. Enquanto isso, a Polícia Federal vai investigar, está investigando, uma reforma para a piscina do Palácio do Planalto, chamando isso de piscina para o Lula. Imaginem só, como se o Lula morasse no Palácio do Planalto, como se fosse a casa dele. E aí a polícia vai destacar ali uma quantidade de agentes, né, para investigar isso. A grande mídia faz o quê? Faz toda uma entonação e dá um destaque à piscina do Lula. Na verdade, a piscina do Lula não é do Lula, é do Palácio do Planalto. E uma reforma de piscina. Pense, isso daí, depois eu vi algumas notícias na internet dizendo que esse projeto teve a participação de várias empresas que até doaram dinheiro para esse projeto. Lembrando só uma coisa, para quem não sabe, o Palácio do Planalto não pertence ao Lula, tá? Se você acha que o Palácio do Planalto pertence ao Lula, você está enganado. Ele não pertence ao Lula, não mora lá. Se você quiser tirar a prova, dê um pulinho lá. Ele não mora, portanto a piscina não é do Lula. Não tem como fazer benefício ao Lula fazendo uma reforma em alguma coisa que não pertence a ele. Você não pode dizer, olha, o vizinho fez compras no supermercado, com certeza para beneficiar o Lula. Não pode. Isso é loucura. Mas a grande mídia se presta a esse papel. Para quê? Para eliminar a oposição ao governo. O que é isso, minha gente? Isso é indício de ditadura. Eliminação da oposição. Aí a Polícia Federal, o Ministério Público, aliás, faz uma apresentação, convoca a grande mídia para fazer uma apresentação e apresentar o comandante máximo do esquema de corrupção. E aqui nesse vídeo, onde ele fala que não tem provas, mas tem convicção, como vocês estão vendo aqui nesse outro vídeo. Exatamente esse assunto. Que ele fala aqui, não tem prova, mas tem convicção. Imagine. Aí a gente vê o quê? A força da justiça e da polícia investigativa e tudo, trabalhando, se eles estão sabendo ou não, mas é assim, muita coincidência, mas trabalhando de acordo com os interesses do governo. Interesses de uma ditadura que pretende eliminar a oposição. Isso aqui é um movimento de eliminação da oposição. Por que eu digo isso? Porque a gente não vê o Ministério Público tão empenhado em apurar as coisas, por exemplo, do PSDB, que tem o escândalo do Banestado, o escândalo do Trem-Salão, e aí nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares, conta no exterior com o nome tucano, certo? Então, a gente não vê esse movimento, a gente só vê o movimento da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que só tem a liberdade que tem graças ao governo do Lula, que criou isso daí, deixou eles investigarem mais à vontade, antigamente era tudo abafado, e aí os caras se rebelam meio que contra o partido que criou, que deu mais liberdade a eles. Tanto que nesse vídeo aqui, a gente vê um dos procuradores que parece que acordou do sono, sei lá, da hipnose que ele estava vivendo, parece ter acordado, sei lá, e daí ele foi para a mídia e disse, olha, estão querendo enterrar a Lava Jato, estão querendo acabar com tudo, a operação da Polícia Federal que está encontrando, que está purificando o Brasil, entre aspas, ironicamente falando, na verdade está quebrando as grandes empresas brasileiras, e está ajudando o governo a dizer que somente as empresas estrangeiras podem ajudar o Brasil. Repito, eu não sou a favor da corrupção, mas o corrupto sozinho tem que pagar pelo erro dele, e não os trabalhadores dessas empresas. Não há motivo para destruir as empresas. Prendam os corruptos, mas não destruam o emprego da população. Estamos falando aqui de milhares ou milhões de empregos somados dessas grandes empresas. Prejuízo de a parte de 120 bilhões de reais para o Brasil. Como é que você vai se gabar de ter trazido 2 bilhões de reais se você deu um prejuízo de 120 bi? Repito, prendam os corruptos, mas salvem os empregos das pessoas. É disso que estamos falando. Então o procurador aqui falou, estão querendo enterrar a Lava Jato. Oh, que pena que você só percebeu agora que
tudo que está acontecendo no Brasil é um circo armado. Temer produz o maior rombo da história. Mesmo assim, né, em setembro foi quando as negativas, as contas para o mês de setembro demonstraram aí o maior rombo da história. Ele já está no governo, é o treinador. Coloca a culpa no governo anterior para ele se safar. Até agora a gente não vê indícios de que o Brasil vai crescer. Pelo contrário, as previsões de crescimento para o Brasil estão tudo indo mais para baixo. O pessoal prevê hoje menos 2%. Aí chegar amanhã já bota mais para baixo. Está tudo indo para baixo. Mesmo assim, a mídia está fazendo propaganda para o cara como se tivesse tudo bem, está indo no caminho certo. PEC 241 aprovada na Câmara dos Deputados. Você tem uma PEC que vai congelar o investimento público em educação e saúde em todas as áreas do governo, inclusive polícia, bombeiro e tudo mais. Quem gosta de ditadura pode descer o cavalinho da chuva, tirar o cavalinho da chuva, porque também vai ser cortado lá. Se aumentar lá, vai ter que tirar dos hospitais. Então fica complicado. E aí ele diz que isso aqui é congelamento, mas na verdade, se você considerar o crescimento da população, você vai ter uma diminuição do investimento. Aí você pergunta, por quê? Ele é louco? Ele é doido? Não. Trata-se de um golpe. Lembra lá na frente, quando eu falei isso aqui, ó, Temer foi informante dos Estados Unidos. O Brasil é rico demais e talvez isso seja um problema. Tem gente de olho nisso aí e tem que dar um jeito de quebrar o Estado para que as empresas de fora possam finalmente assumir o país. Afinal de contas, qual seria o interesse dos Estados Unidos mesmo em ter um informante no Brasil, se eles não estivessem pensando nesse tipo de coisa? Será que eles querem um informante no Brasil para poder ajudar o Brasil na hora que o Brasil precisar? Você acredita mesmo nisso? O que está por trás do impeachment de Dilma Rousseff? Você pode ver aqui nesse vídeo que existe toda uma interligação, né, de um monte de interesses que envolve muita grana. É isso que estava por trás do impeachment. Era preciso derrubar a Dilma. Então foi feito um pacto e nesse vídeo aqui está sendo tudo comentado. Ou seja, indícios de golpe de Estado e posterior implementação de uma ditadura. Você pode achar que é exagero, mas pense nos fatos. Pense no movimento do tabuleiro. Grande mídia processa mídia independente. Aqui a gente tem um movimento de censura. Veja bem, a mídia que sempre fala, não, contra a censura, não sei o quê. Um movimento de censura contra a mídia independente. Contra a mídia que, por exemplo, como o canal Notícias Comentadas está começando. Existe já uma outra mídia independente, muito vindo de fora do Brasil, e aí está sendo processada. É uma espécie de censura da comunicação. A grande mídia só tem interesse em publicar o que eles acham interessante para o bolso deles. Aí você pensa, mas por que estão fazendo isso? Estão loucos? Não, pessoal. Aqui, ó, grana. Temer e a publicidade. Grana. O Temer está comprando a grande mídia que agora está trabalhando a favor dele. E por isso, é preciso que a gente crie uma nova mídia. O Notícias Comentadas é uma dessas novas mídias, mas tem outras. É preciso que a gente leia mais mídias alternativas, estimule o crescimento dessas mídias. Por quê? A mídia alternativa ela tem a característica de ainda ser pequena. Não tem muita grana para investir como as grandes mídias. Então, se houver um ataque contra essas pequenas mídias, simplesmente desaparece do mapa. E não pode um movimento de resistência como esse ficar em cima, concentrado de uma só mídia. É preciso a gente crescer de maneira igual para que a gente crie um movimento de resistência dentro e fora do Brasil. Hoje, com a internet, nós não podemos mais permitir que isso aconteça. E por último, os políticos que o povo merece. Quando a gente trabalha na mídia alternativa, a gente tem uma chance maior de convencer a população de determinados valores, até mesmo o direito da própria população, por exemplo, que a nossa Constituição garante, que é o acesso à saúde e educação, que está sendo cortado agora. Por isso que é importante a mídia alternativa para explicar para a população de fato o que está acontecendo. Como a mídia alternativa não recebe grana do governo, né, ela não tem compromisso com o governo, diferente da grande mídia, que recebe toda essa grana. Então, é preciso criar um movimento de resistência e você também pertence a esse movimento de resistência, compartilhando os vídeos e fazendo o nosso movimento crescer cada vez mais. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos
e ajude o Brasil a sair desse buraco, desse atoleiro que se encontra, dessa atual ditadura que nós já estamos vivendo, né? Ainda não foi consolidada, formalizada, mas o cenário que a gente vive já é de uma ditadura. Um grande abraço e até o próximo vídeo.